Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz, né? E hoje eu vou trabalhar a aula com vocês sobre a estrutura geológica do Brasil, beleza? É uma aula destinada a, aos alunos do sétimo ano, né? E ela é anterior ao estudo das paisagens, das diversas paisagens do relevo brasileiro, beleza? Então vamos lá? Então, para a gente entender, primeiramente, a gente tem que saber o seguinte: a estrutura geológica ela está associada à formação rochosa do subsolo. Então, no caso do Brasil, o que a gente precisa entender antes é saber localizar o Brasil em relação à sua questão geológica do solo, né? Como é que se formaram as rochas e qual é a idade geológica do território brasileiro. Então, se vocês observarem aqui, né, no mapa de placas tectônicas, o que a gente vai perceber em relação ao Brasil? O Brasil ele está bem no centro da placa sul-americana. Tá? O que isso significa? Isso significa que o território brasileiro não sofre as consequências das atividades sísmicas e das atividades tectônicas que ocorrem no interior do planeta Terra, certo? Ou seja, a formação geológica do Brasil ela não está relacionada atualmente ao encontro de placas tectônicas. Beleza? Então, essa é a primeira informação que a gente precisa saber em relação à formação geológica. Dessa forma, nós aqui no Brasil temos uma formação geológica mais antiga. E, por consequência, nós teremos também uma formação de relevo mais baixa. Então, se a gente for olhar toda essa região onde ocorre o encontro de placas tectônicas, são regiões onde ocorre a formação de montanhas, de atividades vulcânicas, são regiões onde ocorrem terremotos, tá? Então, é importante, essa é a primeira informação que a gente precisa saber sobre a estrutura geológica do território brasileiro, tá certo? Deixa eu voltar aqui rapidinho, né? Porque beleza? Então, só para constatar essas informações aqui, eu coloquei dois dados comparando a região da Cordilheira dos Andes, tá, com a formação geológica do Brasil. Então, a Cordilheira dos Andes ela possui altitudes ou alturas superiores a 6.000 metros, enquanto no Brasil só 7% do território está acima dos 900 metros, ou seja, nós temos um relevo mais baixo. Beleza? Então aqui tem mais um mapa, né, mais uma informação para vocês, que é de suma importância, que são os pontos mais altos também para comparar essas informações. Então, só para vocês terem uma ideia, né, o ponto mais alto da América do Sul é o Monte Aconcagua, com 6.962 metros. Ele possui uma formação recente, então é uma formação montanhosa, graças aos movimentos das placas tectônicas, graças ao encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana. E o ponto mais alto do Brasil está aqui, tá? É o Pico da Neblina. Ele tem 2.995 metros, tem formação antiga de crátons com rochas metamórficas e magmáticas muito antigas, formadas na era pré-cambriana, algumas com mais de 3 bilhões de anos. Então veja, enquanto aqui nós temos formações de mais ou menos 65 milhões de anos, aqui no Brasil, que é uma formação mais antiga, nós temos rochas datadas de até 3 bilhões de anos, ou seja, quase a idade da Terra, mais da metade da idade da Terra. Beleza? Bom, o que eu queria comentar com vocês em relação a isso?
Por exemplo, é possível a gente falar que no Brasil não existe, apesar de a gente ter um relevo antigo, não existe atividade sísmica ou terremotos? Então, no Brasil, nós temos terremotos, porém com origens diferentes. Nós temos milhares de terremotos anualmente sendo registrados no Brasil, mas eles têm intensidade pequena e motivos diferentes. Então, se você pegar essa região aqui, logicamente, que está mais próxima do encontro de placas tectônicas, como é aqui, né, nessas regiões aqui, podemos até ter terremotos ocasionados por encontro de placas tectônicas, porém, sempre com baixa intensidade. Agora, no restante do Brasil, a maior parte dos terremotos são ocasionados por outras atividades. Então, por acomodação de rochas no interior da crosta terrestre, por atividade mineradora, construção de hidrelétricas, né? Então, todas essas atividades, elas provocam tremores de terras que são terremotos. Então, terremotos de baixa intensidade, me desculpe, e também com motivos diferentes, motivações diferentes, beleza? Vamos dar continuidade aqui, então, só para a gente comparar a estrutura geológica do Brasil com as principais jazidas minerais. Observem que nós temos 3 formações principais, são as bacias sedimentares, dobramentos antigos e os crátons. Lembrando que o Brasil possui apenas 7% do seu território acima de 900 metros de altitude, então a maior parte do território brasileiro ele está abaixo de 900 metros e de origem sedimentar, de depósitos sedimentares, ou então de formações que eram montanhosas, né? Mas que já sofreram um desgaste durante muito tempo. Então, aqui eu descrevi as 3 para vocês, que são os crátons, dobramentos antigos e bacias sedimentares, só para a gente entender o que são os crátons, representados pela cor laranja. Os crátons são chamados de escudos, são constituídos por rochas metamórficas e magmáticas, que a gente vai ver para frente, né? Muito antigas, formadas na era pré-cambriana, algumas com mais de 3 bilhões de anos, como nós já vimos. Por serem muito antigas, a ação da erosão é muito forte, ou seja, ela já está há mais tempo sofrendo com agentes erosivos como a água e o vento. Tá certo? Os dobramentos antigos, como o próprio nome sugere, são áreas de formações muito antigas, datadas também do pré-cambriano, as quais, em virtude dos movimentos da crosta, sofreram dobramentos, dando origem ao que hoje classificamos como serras e chapadas. Esses dobramentos antigos eles estão mais no litoral do Brasil e nessa porção central aqui. Tá? Então, por exemplo, professor, então, quando eu vou para o litoral do Paraná e eu passo por aquela serra, que na verdade é uma escarpa da Serra do Mar, aquilo é um dobramento antigo? Sim, aquilo é um dobramento antigo. Então, aquilo é constituído por vários tipos de rochas, principalmente rochas metamórficas. Se vocês pensarem no topo daquelas montanhas, daquelas serras, vamos dizer assim, elas são todas mais arredondadas. Isso significa que durante mais tempo elas passaram por esses processos erosivos, sofrendo um desgaste maior. Beleza? E nós temos também aqui, né, a maior parte do território brasileiro composto por bacias sedimentares. E aí essas bacias sedimentares, elas são formadas por rochas de diversas idades, algumas com mais de 600 milhões de anos, outras mais recentes, né, com cerca de 1 milhão de anos. São rochas que já foram recobertas por outras rochas, ou seja, na medida em que os rios e a água da chuva vão depositando os sedimentos que são trazidos das partes mais altas, vai se formando essas bacias sedimentares. Beleza? Então, observem aqui, né, quando a gente fala
dessa estrutura geológica, a gente precisa associar também a presença de minerais, tá bom? O Brasil é um país rico em jazidas de minerais. E esses minerais, eles tornam-se importantes na medida em que o país passa a explorar esses minerais e comercializá-los. Por quê? Porque os minerais eles têm uma importância significativa no comércio internacional e eles têm uma importância significativa para diversos setores da economia, por exemplo, como a construção civil. Então, observe que o Brasil ele é riquíssimo em recursos minerais e a maior parte desses recursos minerais eles estão onde? Nas regiões de crátons e nas regiões de dobramentos antigos. Observe que as bacias sedimentares elas possuem, mas em menor quantidade e alguns tipos de minerais específicos. Porém, a maioria está aqui, ó, nessa porção mais escura, que corresponde a toda essa região aqui dos dobramentos antigos e dos crátons. Tá bom? Por isso que eu coloquei esses dois mapas juntos aqui. Bom, os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são recursos naturais importantes para a sociedade, então eles possuem uma origem mineral, são compostos de carbono e são oriundos da decomposição de matéria orgânica. São também conhecidos como recursos não renováveis. O que seriam recursos não renováveis? Seriam aqueles recursos em que o processo de formação dele é mais lento e é menor do que o processo de consumo desse recurso. Então, por exemplo, o petróleo é um recurso mineral, né, um recurso natural, um recurso mineral, que o seu processo de formação é muito demorado, é muito longo, tá? Porém, o consumo é muito rápido. Então, consome-se muito desse recurso e a formação dele não acompanha a demanda, a procura por esse recurso. Por isso que são chamados de recursos não renováveis. Beleza? Vamos olhar aqui na matriz energética, que é o conjunto de todas as fontes energéticas utilizadas, tá? No mundo em 2016. Observem que os combustíveis fósseis são esses três aqui, ó: carvão, petróleo e seus derivados e o gás natural. Eles correspondem aqui a mais do que 50% da matriz energética mundial. Beleza? Vamos ver aqui, né, mais um gráfico que trata sobre a matriz energética brasileira. Observe que a matriz energética brasileira ela é mais diversificada do que a mundial. A mundial ela é muito dependente dos combustíveis fósseis, enquanto a brasileira depende mais um pouco menos. Observe aqui, ó, petróleo e derivados, o gás natural e o carvão mineral, que está representado em azul aqui, pouco mais de 50%. O restante da matriz brasileira são tudo de fontes renováveis. Tanto é que se você olhar aqui, ó, esse gráfico da matriz energética mundial, o que a gente vai perceber? Que a maior parte da matriz energética brasileira corresponde a 56% de recursos não renováveis, enquanto a mundial corresponde a 86%. Tá? Bom, quais são as conclusões em relação a isso? Que as fontes renováveis, como solar, eólica e geotérmica, por exemplo, juntas correspondem a apenas 1,60% da matriz energética mundial. Somando a participação da energia hidráulica e da biomassa, as renováveis totalizam só 14% no mundo. Então, a matriz energética brasileira, além dela ser mais diversificada, ela é mais renovável do que a mundial. Nós somos menos dependentes dos combustíveis fósseis. E se a gente analisar aqui, ó, para a geração de energia elétrica no Brasil e no mundo, olha só a comparação. Se a gente pegar aqui as fontes não renováveis, no Brasil, para a produção de energia elétrica, a gente só utiliza 18%. 82% são oriundas de fontes renováveis, principalmente a hidráulica. Enquanto no mundo, 76%
das fontes energéticas para a produção de energia elétrica, ou seja, aquela energia que abastece as casas, as indústrias, ela corresponde a 76%, tá bom? E 24% somente renovável. Então, qual é a conclusão a respeito disso? Que a matriz elétrica brasileira é baseada em fontes renováveis de energia e, além de possuírem menores custos de operação, as usinas que geram energia a partir de fontes renováveis em geral emitem bem menos gases do efeito estufa. Então, a queima desses combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo e o gás, eles liberam muito mais poluentes na atmosfera, que agravam o efeito estufa, do que as fontes renováveis. Mas como é que se formam esses combustíveis fósseis? Então, observem o seguinte, né? Eu vou falar aqui de uma maneira bem rápida para vocês entenderem. Então, nós temos uma rocha-mãe, que é uma rocha mais dura. Nós temos acúmulo de água no subsolo. Nós temos o crude, que seria como a gente chama o óleo do petróleo, e ele se acumula sob as porções aquáticas, certo? O que acontece? Vocês já sabem que o óleo e a água têm densidades muito diferentes, então eles não se misturam. Esse material orgânico oriundo da presença do petróleo, da formação do petróleo aqui, libera gases. Então, no interior nós temos água, o óleo, que é o petróleo, e o gás ocupando as porções que estão vazias. E aí, como é que funciona a exploração do petróleo? São colocadas brocas, né, que atingem as regiões onde tem o petróleo, e ao lado é colocado um outro cano, né, onde injetam água dentro dessa região aqui, né, fazendo com que o gás, tanto o gás quanto o óleo, eles sejam expelidos por essa broca aqui que faz a coleta dos gases, certo? Beleza? E aí, a gente para e pensa, se os combustíveis fósseis são elementos que poluem a atmosfera, se são não renováveis, qual é a importância para a humanidade disso? Então, os combustíveis fósseis eles têm uma importância econômica, política, e eles englobam vários papéis dentro da sociedade. Por exemplo, se você pega o petróleo ele é utilizado para a produção de tinta, de solventes, para a produção de plástico, para a produção, para a indústria automobilística, para a produção de combustíveis. Então, ele tem um papel fundamental na sociedade. Tá? Então, por isso, ele é um recurso estratégico. Por exemplo, o carvão mineral. O carvão mineral ele é utilizado para fornecer energia para os países que têm um inverno muito rigoroso. Um carvão mineral, a queima dele gera energia e essa energia serve para aquecer as casas. Se não tiver o carvão mineral, não tem aquecimento nas casas e as pessoas morrem de frio. Certo? Então tem um papel fundamental para a sociedade. Vamos ver aqui, né, as reservas de combustíveis fósseis no mundo. Quais são os lugares que tem a maior parte, que tem a maior quantidade de combustíveis fósseis? Vamos analisar o petróleo antes, que são essas barrinhas cor-de-rosa aqui. Então a maior parte do petróleo está na África e no Oriente Médio, né? Então eles englobaram aqui a África e o Oriente Médio. Tá certo? Como é que você olha isso? Você olha aqui, tá? Pela altura da barrinha. Se você pegar o gás natural, então o gás natural também, né, na África e no Oriente Médio, e também nessa parte aqui da Ásia Central e da Rússia, certo? E o carvão mineral, que é a barrinha em amarelo, ele está presente na maior parte do sul e do sudeste da Ásia, né? Bem como na parte mais ao norte da Ásia e na Ásia Central, que é a parte da Rússia, e também na América do Norte. Beleza? Então aqui a gente consegue observar bem, né, essas informações aí. E aí, se a gente olhar as reservas de combustíveis fósseis no mundo, a gente consegue
identificar, por exemplo, o uso delas. Então, se a gente for pegar para o transporte, né, qual é o combustível fóssil mais utilizado? O petróleo. Se a gente for pensar na indústria, né, o combustível fóssil mais utilizado é o carvão. E o gás natural, né, ele é utilizado praticamente 50% para a indústria e o outro 50%, né, uma pequena parcela para o transporte e o outro 50% para outros, por exemplo, agricultura, serviços públicos, comércio e residências. Beleza? Bom, o que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão responder 4 coisas no caderno de vocês, vão registrar com uma foto e vão encaminhar para mim no Positivo On. Ou então, vocês vão responder no Word, tá? Vão jogar para mim lá como anexo no próprio Positivo On respondendo a atividade. Beleza? Então, a primeira, consulte os gráficos e descreva como o petróleo está distribuído globalmente e no Brasil. Tá? Eu quero que vocês expliquem isso para mim. Diferencie crátons, bacias sedimentares e dobramentos antigos. Então, vocês vão dizer questão da idade, a constituição, onde é que eles estão localizados, essas coisas todas. Terceira pergunta. Por que o território brasileiro possui uma estrutura geológica mais baixa do que regiões montanhosas? Tá? Então, vocês vão ter que explicar isso. Eu falei isso para vocês no vídeo, não tem essa informação descrita, né? Então, vocês vão ter que voltar lá na explicação onde eu falei sobre isso, tá certo? Se vocês quiserem, tudo isso também tem na apostila de vocês, certo? E aí, com base na tabela abaixo, no que você estudou até o momento, no que eu expliquei para vocês até o momento, eu quero que vocês respondam as questões. São questões simples, é só olhar aqui a pergunta e olhar na tabela e ver a resposta. Lembrando o seguinte, os países desenvolvidos aqui, quais seriam? Austrália e Estados Unidos. E países emergentes, Rússia, China e Índia. Beleza? É isso aí. Muito obrigado até o momento. Tá certo? Eu espero que vocês respondam essas questões. Essa aula é muito importante para a gente, muito importante para vocês. Tá? E nos vemos numa próxima aí. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.